Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans e este é o programa Expresso da Manhã que começa a partir de agora. Estou falando ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e daqui a pouquinho eu já vou ter aqui na minha companhia o Rômulus, que é o nosso colega de apresentação, nosso colega de companhia. Bom dia para todo mundo que está chegando, bom dia para Camila Govedice, a produtora do programa, que está sempre chegando cedo. Dulce Helena Costa, Donise Meirelles, bom dia, Dri Bezerra, que no horário de verão ela mantém aí a fidelidade ao programa, Bete Garcia, Manuel Alves, bom dia para Eliane Paulino, bom dia para todos que estão chegando a partir de agora. Eu peço a vocês que compartilhem, eu peço a você que compartilhe, eu peço a você, como a Ana Valença que chegou, pode compartilhar, Ana Valença. Bom dia para Janaína Miranda, bom dia para todo mundo que está chegando, tá bom? Assim que o Rômulo chegar, agora sim. Então vou adicionando aqui o Rômulus, vamos lá? Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington, bom dia para você que está nos ouvindo nessa segunda-feira, início de semana, né, Wellington? Pois é, bom dia para Silvana Salvador, Ingrid Cordeiro, Leia, Calil, Pena Malta. Bom dia para Adelita Silva. Rômulus, fim de semana foi bom, Rômulus? Muito bom, Wellington, muito bom. Aqui está um friozinho já gostoso na Suíça. Foi um pouco chato no sábado que estava chovendo, mas fora isso, o frio seco, eu adoro esse frio seco, assim. Pode estar próximo de zero, que eu acho bom de passear, é gostoso. Agora, quando tem aquela chuvinha chata que devagar e sempre, que vai caindo, eu acho meio, né, não é muito agradável de sair, porque você bota o guarda-chuva, fecha o guarda-chuva, bota o guarda-chuva, fecha o guarda-chuva. Meio chato. Como é que tá aí na Suécia? Pois é, aqui tá entre nevar sem manutenção da neve, né, porque fica quente, e aí a neve não se sustenta, e chuva, umidade relativa do ar elevada, enfim. Eu acho que essa é a pior combinação, aquela que eles chamam, né, de wet snow, neve molhada, porque fica aquelas poças, meio gelo, meio água. É horrível para andar. É complicado aquilo, mas é isso aí. A gente vai levando e sobrevivendo. Tem muita coisa hoje para falar, para variar, né? Hoje nós temos o Luiz Cláudio, que participa aqui do programa toda segunda-feira, o nosso psicanalista. Nós temos também hoje o Dr. Rubens Francisco, que vai conversar com a gente sobre a Lei Cancelier, porque toda segunda-feira a gente tem que falar de Lei Cancelier. A gente tem que falar de abuso de autoridade. Ontem, mais um absurdo aconteceu no Brasil. A Rede Globo, em parceria com a quadrilha do Ministério Público, porque agora é quadrilha, né? Quem pratica crimes sucessivos de forma organizada, assim, só pode ser chamado de quadrilha. Vazou imagens de dentro da cadeia para desmoralizar desafetos da Rede Globo na política do Rio de Janeiro. E isso é mais um crime absurdo que nós estamos assistindo, praticados por essa emissora que nasceu e se mantém através do sacrifício do povo brasileiro e da destruição do próprio país onde ela é sediada, mas que atende a interesses internacionais e todos nós sabemos disso. Falar em interesses internacionais... Wellington, só um breve comentário sobre isso. Você sabe que isso viola até o direito internacional. No direito internacional, as convenções de Genebra, você não pode exibir imagens de prisioneiros em guerra, que dirá no regime civil, né, suposta democracia, suposto Estado de Direito. A Globo mais uma vez faz isso, não é novidade. Você lembra que a Veja fez isso com relação a José Dirceu. Aliás, a Lava Jato já faz isso várias vezes, né? Porque você lembra que os atores daquele filme, da farsa da Lava Jato, foram autorizados a assediar quem estava lá detido nas masmorras em Curitiba. Foram lá fazer laboratório com os presos e com os delegados. Então, eles são realmente assim, o respeito à lei é nenhum, é zero, e é mais um abuso de autoridade, Wellington. Com certeza, e esse abuso de autoridade ele terá que ser julgado lá na frente. Não é? Sabemos que o Brasil vive hoje um estado de exceção, sabemos que o Brasil vive hoje uma situação totalmente reprovável. Quem está no poder no Brasil pratica diariamente a baderna. E eu quero que você comente, o Luiz Cláudio já está em linha aqui, mas eu quero que você comente rapidinho, em poucas palavras, os comentários numa entrevista do Gilmar Mendes, que está lá no Supremo como juiz colocado por Fernando Henrique Cardoso, fazendo qualquer coisa menos justiça, ele falando sobre uma ação transnacional de combate ao fake news.
Obviamente que ao citar Suécia, Suíça, ele está falando de mim e de você, porque nós não perdoamos canalhas. Então, antes de você comentar, eu quero dizer especificamente o seguinte, ó. Fake news, Gilmar Mendes, é você assistir a Globo, ouvir jornalista da Globo falar de mercado e você acreditar que mercado existe. Mercado é a cabeça dos irmãos Marinho, traduzida em forma de masturbação para os seus jornalistas, certo? Então, você, Gilmar Mendes, presta desserviços à nação brasileira todos os dias. Os poucos acertos que você vem praticando nos últimos meses, nós sabemos que não é por apreço à justiça, é por proteção aos seus comparsas do PSDB. Então você é um juiz parcial, canalha, você sabe que você é canalha, e nós que estamos fora do Brasil sabemos o que você fez no verão passado. Rômulo. Olha, Wellington, a gente tinha conversado sobre isso ontem. Primeiro eu quero dizer que é uma honra, mas ao contrário, ser citado pelo Gilmar Mendes, né? Mas assim, é um sinal que a gente tem que ter que o nosso trabalho está tendo resultado, está sendo reconhecido pelo outro lado como problemático. Isso é interessante, porque nessa notícia, saiu no Nexo Jornal, uma matéria sobre a estratégia do TSE para combater, entre aspas, fake news. E aí eles falam que o Tribunal o TSE vem trabalhando junto, coordenando, planejando uma estratégia para quando chegar mais próximo das eleições, junto com a Polícia Federal, com a ABIN, com os setores de inteligência das Forças Armadas e com Google e Facebook para combater fake news. Então, está tudo dominado. Eles se juntaram, né, esses gigantes americanos, a direita na política, representada por Gilmar Mendes, e a juristocracia, combinado por esses setores, né, da Polícia Federal e da própria Justiça Eleitoral, para impedir, para calar as vozes críticas ao projeto de entreguismo e ao projeto neoliberal da direita e do mercado. Só que eles não contavam, estava tudo muito planejado. Eles iam chegar, a gente já viu desde o início desse ano que o Facebook vem diminuindo pouco a pouco a audiência dos canais de esquerda, e o Google a mesma coisa, sabotando no YouTube, fraudando o número de visualizações, impedindo que o som, que os vídeos sejam compartilhados no celular com som, porque hoje em dia 90% dos acessos são em celular. Então, se você impede que o vídeo seja visto em celular, simplesmente você reduz a 1/10 o potencial de alcance. Então, o Google também está. A gente fala muito do Facebook, mas o Google também está no esquema. E aí, eles acharam, eles vinham com isso e o TSE ia multar, a Polícia Federal ia assediar as pessoas que falassem assim, bom, então está dominado. Aqui agora a gente pode, né, na internet, nas redes sociais, a gente vai controlar completamente a propaganda. Mesmo porque, vocês vão de lembrar, que na reforma eleitoral, né, essa última que foi aprovada, eles autorizaram gastos em promoção de post nas redes sociais. Então, embora você não possa mais... É uma coisa esquizofrênica. Embora você não possa mais pagar por anúncio, você pode pagar para promover posts. Ora, o post é um anúncio do político, ele faz o post, ele vai pagar promoção. Então, é só uma diferença semântica, mas que, na verdade, eles permitiram isso por quê? Quem tem dinheiro para pagar por promoção de post? O mercado, né? As pessoas bancadas pelo mercado que vão receber essas doações. Então, eles acharam que ia ser um maremoto de campanha neoliberal entreguista e que não haveria o contraponto, porque eles iam assediar as pessoas com multas, com decisões judiciais, com esses órgãos de inteligência assediando. Só que eles não contaram no plano que haveria pessoas fora do Brasil, fora desse alcance de censura, que estariam dispostas a fazer o contraponto e a dar combate a eles, Wellington. Então, a fala do Gilmar Mendes, olha só, eu vou ler para você ver. Ó. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é que você precisa quase de um direito transnacional, para enfrentar tudo isso. A toda hora surge essa história. Sites que estão sediados em países bastante distantes e que estão produzindo notícias voltadas para o Brasil e com repercussão entre nós. O que é o direito transnacional que ele queria? Ele queria que a NSA viesse aqui derrubar a gente, impedir a nossa transmissão. Isso que é o direito transnacional. Você há de lembrar que o almirante Otton já se referiu lá aos brasileiros transnacionais, que são aqueles que nasceram brasileiros, mas gostariam de ser americanos. Então, você vê que Gilmar Mendes quase que implora a ajuda dos americanos para vir em socorro dele, para calar as pessoas que estão fora do Brasil e que vão, sim, dar combate daqui até o ano que vem, Wellington. Pois é, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Eu só quero completar dizendo que transnacional é a quadrilha que ele está formando com Facebook e Google, certo? E que em breve estarão
sendo desbaratados todos eles, porque, como você sabe, Rômulo, eu recebi ontem aqui na minha casa especialistas da área de tecnologia, das novas tecnologias, da informação, e o fim do Facebook e do... Wellington, bota especialista nisso, hein? Ó, especialista. Pois é, então, é uma coisa sacramentada. A plataforma BigTorrent está já em teste quase que conclusivo de uma nova rede social que não tem servidor que permita a intromissão, o controle, certo, de monopólio através de servidores. Então, é uma rede hipercompartilhada, são questões muito técnicas que eu também não vou aprofundar aqui, até porque não sei, né? Mas que fica claro. Wellington, só uma complementação sobre isso. Quem baixa vídeos usando torrent sabe como é que é isso. Você compartilha arquivos, então esses arquivos, eles ficam compartilhados não há um servidor central que vai difundir isso para vários lugares. Cada computador está com um pedacinho, então não há como você fazer um cerceamento, porque está completamente espraiado pela rede. Pois é, e é por isso o desespero aí da moeda digital, que acaba com a farra dos especuladores e também com a farra de Facebook, Google e essas gangues aí internacionais. Vamos lá, agora, Wellington, importante, só para concluir, importantíssimo você falar disso. Repare, você que está nos lendo, de uns 2 meses para cá, que foi mais ou menos quando eu e o Wellington começamos a ouvir esses relatos de que o fim do Google e do Facebook como monopolistas de conteúdo, de hosting de vídeo, já está decretado, coisa para 6 meses, muito em breve. De uns 2 meses para cá, quando se tornou claro e eles passaram recibo, a grande imprensa estrangeira e brasileira só traz matérias negativas sobre moedas virtuais, em especial o Bitcoin. Porque não é o Bitcoin que vai hospedar esses vídeos, mas é a plataforma que serve ao Bitcoin. Então está associado, eles já estão fazendo um ataque especulativo preventivo, Wellington, contra essa plataforma. Então estão passando recibo, eles sabem que o dia deles, como monopolistas de conteúdo, está contado, Wellington. Com certeza. Luiz Cláudio já está em linha. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com você, o homem que chega dia de segunda-feira com essa voz assim, essa voz de Cid Moreira, lendo do Salmo, né? Creiam em mim. Creiam em mim, não é? Luiz, bom dia de novo. É sempre um prazer tê-lo aqui. Hoje o nosso papo aqui é muito sério, um assunto delicado que não dá certamente para explicar em um único programa. Mas nós vamos falar sobre essa sede de vingança que é cada vez maior na sociedade brasileira. E a minha pergunta, o que é que leva a sociedade a valorizar o desprezo às leis? Então, eu posso tentar lhe ajudar dizendo assim, que a prática de uma justiça que não é justa já é um indicativo de que a sociedade não tem a quem recorrer. E por isso, talvez seja um dos caminhos. Mas eu quero saber do ponto de vista psicanalítico. Por que uma pessoa que sabe que aquilo não é o certo passa a ter apreço pela prática do delito, do ódio, enfim, de tudo isso que a gente tem visto por aí? Luiz. Então, acho que isso se articula com o exemplo que vocês estão dando aí, né? Eu não sabia, e enfim, estou sabendo agora, essa questão do Gilmar Mendes, e está estritamente relacionado, né? São vários fatores. Um deles, se a gente tivesse que dar um nome para isso, eu chamaria de declínio da lei, né? Fosse para dar um título para esse negócio. E que é uma questão, uma sedução barbárica, né? Tem uma sedução barbárica que rola aí. Antes de qualquer coisa, faço que nem Padre Antônio Vieira, né? Peço desculpa, mas não tive tempo para ser breve. Mas, falando um pouco da questão da psicanálise, muita gente imagina que a psicanálise discute só uma questão clínica. Não, o Freud, desde lá de trás, quando ele criou a psicanálise, ele se debruçou sobre questões sociais. Tem vários textos sobre isso. Eu anteciparia uma questão, Wellington, que é falar um pouco sobre as pulsões, né? São forças, a grosso modo, são forças que nos dominam, por assim dizer, que habitam o nosso corpo. Todos nós temos pulsões sádicas, masoquistas, perversas, elas estão presentes em todos nós, em mim, em você, no Rômulo e todo mundo que está nos ouvindo agora. A diferença
é que alguns de nós, ou a maioria de nós, temos a encarnação da lei. Né? Essa lei, a lei é tema da psicanálise, né? É um tema central e se articula com a lei que todo mundo conhece. Tem a lei da psicanálise, o que a gente discute é a lei do desejo, mas ela se articula, veja só. A lei ela é análoga à função paterna. Imaginando a família, uma função paterna. É aquele sujeito que encarna a lei. É aquele que impede o tabu do incesto, por assim dizer. Que impede a transgressão, entendendo o incesto como transgressão. Que o sujeito não transgrida das leis. Né? E tem um texto do Freud que é até muito bom, se alguém tiver interesse, você e o Romulo estão se debruçando sobre essa questão, que é Totem Tabu, que marca um pouco isso, né? Que é onde o Freud funda a questão da lei e da ordenação social, mais que a lei. A gente pode entender como lei o Estado, a família, esses são representantes da lei do ordenamento social, do ordenamento do laço social. Uhum. O seu declínio, o declínio da lei em questão, encarnado por essas instituições, ou por qualquer uma dessas instituições, ela gera um convite à barbárie, por assim. E é o que nós vivemos hoje. Voltando aos nossos dias, é o que a gente vive hoje. As instituições, o Estado, por assim dizer, estão completamente desmoralizados. Você deu um exemplo muito bom, estou muito feliz com o que você falou, porque, por exemplo, se um filho, a gente imaginar isso de maneira bem simplória, se um filho comete um delito, sei lá, se recorre ao pai dele. Se o pai não dá jeito, se recorre à polícia. Se a polícia não dá jeito, se recorre a um juiz, que é a última instância a que se recorrer. Né? E a gente tem juízes que são cínicos. Né? Você pega um Gilmar Mendes, por exemplo, um juiz, um Sérgio Moro, que desvirtua completamente a lei, e o sujeito olha para aquilo que deveria ser um farol, um farol de limites, de impor limites, e imagina aquele sujeito cínico, e você vai olhar para aquilo e você vai falar assim, é que nem os políticos, né? Você olha para essa ideia de que todo político é corrupto, essa ideia que a mídia pinta, que todo político é corrupto, que a ideia é que esteja fora da política e tal. Ou seja, essas figuras que deveriam encarnar e representar um ordenamento, elas estão completamente desmoralizadas. Pensem num pai desmoralizado. Né? Junte isso, para fechar o diagnóstico, a uma questão essa incitação ao direito, para pensar a questão da lei mesmo, né? Uhum. Do direito do inimigo. Aí você junta isso, todo esse cenário, aos nossos instintos primitivos, que é o que eu disse no começo, todos nós temos. A tendência é que o cenário piore ainda mais. Então, o que acontece? Diante desse tipo de situação, a gente tem a barbárie, pura e simples. E o que acontece? Quando o cinismo, que antes era o limite, se a gente pensa, sei lá, vamos pensar o governo Dilma, o governo Lula, por mais que tivesse os conchavos, que sempre tem nas negociações políticas, mas não chegava perto, não se chega perto da corrupção que a gente tem hoje. A gente tem o Michel Temer, o nosso representante maior da pátria, é um sujeito extremamente corrupto. É um sujeito extremamente ladrão, por assim dizer. Está provado. Não estou fazendo nenhuma ilação aqui. Está provado. Ele é um ladrão. Michel, o Brasil hoje tem um presidente que é ladrão. Pronto, ponto final. Isso não tem questão. O que esperar, então, como a sociedade vai se guiar ou se organizar adiante desse tipo de cenário? É muito difícil. Né? A gente vive um tempo onde o cinismo é o parâmetro, deixou de ser limite e virou parâmetro. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Pois é. Ô, Luiz, nós sabemos que há também aí, além da justiça, além dos políticos que assaltaram o poder, nós temos também uma imprensa que potencializa. Né? E a imprensa, e eu que sou da área de comunicação, posso falar isso com alguma segurança, tem essa capacidade de mobilização de massas, principalmente como o caso da Globo no Brasil, que tem o monopólio da comunicação. Ou seja, o que a Globo fala, para você desfazer, você tem um esforço muito maior de contra-informação.
enquanto que qualquer bobagem que a Globo fala, ela permeia no imaginário popular durante um tempo muito maior como verdade, já que foi a única realidade possível de ser apresentada a um universo muito grande de pessoas que ainda estão culturalmente, ou por falta de opção, principalmente, diretamente relacionadas ao que é produzido pela Rede Globo. Então, na medida em que nós estamos discutindo aqui o crescimento do ódio, a falta de parâmetros positivos por parte de quem assumiu o poder através de um golpe e de juízes que não são justos, não é? Ou seja, a baderna está no poder e a baderna está na imprensa, os atalhos para que possamos quebrar essa sequência de desprezo ao que é bom e ao que é legal é um esforço muito maior, mas requer também uma autorreflexão, não é isso, Luiz? Perfeito, Edson. Sua análise é perfeita. Eu acho que o grande instrumento de manipulação das massas, e eu vou citar outro texto do Freud, que é Psicologia das Massas e Análise do Ego, que ele discute um pouco isso, como as massas elas são como manadas, né? Elas encarnam, são guiadas por lideranças, e nesse caso a Globo serve como isso, e elas se abstêm do pensamento, né? E são simplesmente levadas à barbárie. Por exemplo, os alemães, eles sabiam o que acontecia nos campos de concentração. Muito embora, depois da guerra, todos a gente não sabiam. Eles sabiam o que acontecia. Né? O fascismo, ele se fortaleceu e se fortalece, acho que é um exemplo para a gente pensar os dias de hoje, não unicamente por conta da propaganda política, mas pela identificação dos setores populares com essas lideranças. Então tem, sim, esse instrumento de manipulação, mas tem algo em cada sujeito que é incitado a esquecer o pensamento, abrir mão do pensamento e aderir a isso. Né? Se quer se pôr em questão. Eu só citar uma questão aqui que a gente não fica... Eu vi um filme a semana passada que foi o Liga da Justiça. Eu gosto muito. E tem uma coisa muito bacana lá, para pensar esse exemplo que você deu do que as lideranças encarnam. O Superman, eu vou dar spoiler, viu? O Superman morreu no filme anterior, que foi Batman vs Superman, e o filme começa com um mundo completamente perturbado, um mundo cheio de fome, da barbárie em si, justamente pelo que o Superman representava, que era esse farol, essa esperança, que é um pouco do que a gente discutiu, do que você fala também sobre o Lula, né, que o Lula poderia representar, claro, guardadas as devidas proporções, mas eu estou falando de uma liderança que possa encarnar isso no sentido de conciliação e não de sedução barbárica, que é o que fazem hoje. Né? Uhum. Então, eu lembrei desse exemplo porque me parece muito interessante de lideranças interessantes, né, de faróis, né, que encarnam a lei. Pois, ô Luiz, agora você é o psicanalista, você precisa dar um caminho aí, né? Tudo bem que não dá para fazer uma terapia assim, num tempo tão curto de 15 minutos, mas não vamos ser pessimistas, né? Tem um caminho aí, Luiz. Diga aí, qual é o caminho? Qual a cura? Sempre tem. Desligar a televisão é o primeiro caminho? Eu acho que sim, viu? Se a gente tivesse o poder de cair o sinal da Globo, tirar o sinal da Globo, acho que a gente viveria muito bem. A Dilma outro dia falou uma coisa interessante, que ela disse que o mundo sem Globo é mais que necessário, é mais que preciso, é necessário, alguma coisa assim que ela disse. E enquanto isso, eu acho que o caminho é o papel que Rômulo, nós desempenhamos aqui, né, de convidar as pessoas a pensar, não tem outro jeito. Infelizmente, com muita luta, muito trabalho, porque a lei não existe para humilhar ou para degradar o desejo, não se trata disso, mas é para estruturá-lo, integrá-lo no círculo, né, no círculo social, no intercâmbio social. E a gente precisa manter isso, chamar a atenção das pessoas o máximo possível. Esse é o caminho da luta, não tem outro. Pois é. Olha, Luiz, a Camila está dizendo que quer fazer terapia com você, tá bom? Boa sorte. Depois você faz. Um
abraço, Camilo. Um abração. Felicidades para você, Luiz. Obrigado por ter participado aqui mais uma vez. Foi maravilhoso conversar com você. É sempre bom mesmo, né? Você transmite essa paz necessária na segunda-feira, depois que a gente fica ausente aqui do programa, né, Rômulo? E aí vem o Luiz na segunda-feira para trazer essa palavra de força, porque você nos dá, com tranquilidade, uma palavra de incentivo. Isso é de fundamental importância para essa nossa luta diária em defesa da ética que você falou, da democracia que está sendo assassinada de uma forma cruel e lenta, não é? E também da justiça, que tem sido a grande vítima de tudo isso que nós temos assistido, ainda impotentes. Mas a reação virá com certeza. Valeu, Luiz. Valeu, meu caro. Um abraço a todos e eu que agradeço. O prazer é todo meu. Rômulos. Wellington, primeiro eu queria dizer que para você que tem condições, faça análise também, um convite. Você tem que já uma amostra grátis, um convite à análise com o Luiz Cláudio toda segunda-feira. Eu fico sempre aguardando para ver o que ele vai falar, porque são reflexões importantes. Eu faço análise toda sexta-feira, o Wellington sabe, às vezes ele me liga e fala, estou na análise, não posso atender. Então, assim, eu recomendo todo mundo que possa fazer, mas quem não pode, tente conversar, tente expor, porque grande parte do esforço de análise, o Luiz Cláudio deve concordar com isso, é autoanálise, porque você se preparar para falar para outra pessoa sobre você, você já vai se autoanalisar primeiro, porque esses mecanismos de pensamento que você ainda não racionalizou, você não processa aquilo. E quando você processa para articular aquele discurso, isso já é grande parte da terapia. Afinal, o analista ele não propõe a cura, né? Ele faz a pessoa chegar sozinha até os seus problemas, problematizar eles e solucionar. Então, gente, todo mundo que possa, análise é 10, o Luiz Cláudio é um dos meus comentaristas preferidos aqui, fico aguardando sempre a segunda-feira. Agora, Wellington, você falava sobre a Globo, né, que uma das soluções primeiro é desligar a Globo. Diga aí. Só para me despedir de vez daqui do Luiz, que ainda está em linha. Luiz, eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou, tá bom? Isso é de Cazuza, mas eu pego emprestado aqui. Um abraço, Luiz. Cazuza. Cazuza era bom. Cazuza era muito bom. Um abraço para você, felicidades, hein? Abraço, tchau, gente. Tchau. Agora sim, Rômulos, vamos conversando aqui. Só sobre a Globo, eu queria fazer um breve comentário, que é o seguinte, realmente eu concordo. A primeira solução é desligar a Globo. Eu acho que quem está aí, você que está nos assistindo, saia da Globo, tente fazer isso, porque realmente pelo menos na parte do jornalismo, nossa, é fundamental, porque eu não conseguiria assistir. Às vezes eu lembro da eleição de 2014, o pessoal postava extratos e eu falava, nossa, já é demais. Eu não conseguiria, porque aquilo é muito pesado, muito, né, faz mal para o resto do dia, realmente. Mas você sabe, Wellington, que eu achei engraçado, eu tuitei ontem, o pessoal gostou, que eu mudei meu provedor de televisão aqui na Suíça, né? E aí eu estava ontem vendo o pacote, descendo, quais os pacotes que eu ia querer contratar. E aí tinha lá uma opção para você ver como a Globo é sem noção. Até comercialmente eles são sem noção, eles se acham. Para eu assinar mais de 100 canais em francês, todos os canais estatais, documentais, mais de 100, eu teria que pagar R$14,50 por mês. Para assinar apenas a Globo, só a Globo, seria 35. É o mais caro de todos, porque lá tem um pacote russo, pacote canais da Espanha, pacote... Assim, só tem uma que é sozinha, que é a Globo, você só assina a Globo por 35. Ela é mais cara que todos os pacotes de língua individuais. Eu falei, a Globo eu não quero nem de graça, meu filho. Você acha que eu vou pagar 35 francos por mês? Isso daí dá mais de R$100 por mês para ver Globo? Você tá brincando, não pode ser sacanagem. Assim, obviamente que eles fazem aquilo. Aí um comentarista botou lá no meu Facebook e falou assim: eles ficam sempre, né, tirando onda quando estão transmitindo, falando, nós vamos para mais de 100 países, não sei o quê. Não, pode ir, o sinal está lá, mas quem que compra? Quero saber qual é a audiência em outros países. Quem vai pagar 35 euros? Franco é quase o euro agora, 35 euros para ver Globo, Wellington. Quem que vai fazer isso? Pois é, eu estou pagando para não assistir a Globo, hein? Pago caro por isso. Pago o que for preciso por isso. Eu já estou em linha aqui, sabe com quem? Com o Dr. Rubens Francisco. Bom dia, Dr. Rubens. Bom dia, Wellington. Tudo bom? Tudo ótimo. O Rômulo também está aqui com a gente, hein? Bom dia, Rômulo. Tudo bem? Bom dia, meu amigo Rubens. É isso aí. Vocês são colegas, são advogados. Hoje é segunda-feira, dia da gente falar sobre abuso de autoridade, lei Cancelier. Ontem à noite eu abri o programa, viu, Rubens? Você estava aí meio offline aqui, meio em pausa, segundo o Skype, mas quando eu abri o programa,
eu não sei se você acompanhou, eu estava falando sobre um crime praticado ontem à noite, nessa casadinha Ministério Público e Globo, onde imagens de uma presidiária que é conhecida na sociedade carioca, eu não vou citar o nome por questão de respeito mesmo aqui, tá? E porque eu não quero dar esse crédito aí à Rede Globo, mas eu assisti hoje espantado que uma mulher que foi presa, como você conversou comigo ontem, Rubens, foi o primeiro caso de crime eleitoral preventivo. Uma coisa absurda que só em ditaduras canalhas como o da Arábia Saudita, mas lá tem rei, não é? A cleptocracia do Brasil, ela tem um revezamento de hipócritas e canalhas que ficam revezando a proeminência através dos holofotes da Globo. Como é que podemos punir, doutor Rubens, uma emissora que é de concessão pública e que coloca imagens de presídios? E como é que o Ministério Público que vaza esse tipo de coisa pode ser punido se a gente tem que realmente fazer aquele pacote de crime lesa pátria e reforma de tudo depois, porque vai ser necessário. O Brasil está provado, é um país falido nas suas instituições, não nas pessoas. Ainda existem muitas pessoas de bem em todas as instituições, mas a cleptocracia que está no poder e a baderna que assumiu o poder, esses dois aí estão realmente praticando sucessivos abusos, sobretudo de autoridade, não é isso, Rubens? Wellington, você está me perguntando aí, né, como é que se faria uma missão Perseu, né? Como é que você atacaria dois titãs, né? Dois semideuses, o Ministério Público e a Globo. Na atual conjuntura é impossível. Se qualquer um que chegasse para mim, como advogado, eu acredito que a maioria dos advogados que trabalham no Brasil, e o cliente perguntasse: olha, doutor, eu sofri uma lesão grave aí, dano moral, dano material, em decorrência da Rede Globo e do Ministério Público. Eu acho que o advogado só tem uma resposta para esse cliente: senta e chora, meu filho, porque se você for à justiça, você vai ter mais prejuízo, porque dificilmente você vai conseguir fazer isso com justiça gratuita, mesmo você sendo pobre. Ainda que você junte dinheiro, venda a casa e pague as custas iniciais, o resultado vai ser improcedente. Existe uma amálgama, né, dessas instituições perversas aqui no Brasil. Elas se uniram com um propósito, né, de destruir a República, o que restou dela, vem sendo dilapidada ao longo dessas últimas décadas. E nesses últimos 13 anos, acho que com esse projeto aí de acabar por completo com o sonho de um governo socialista, de um governo social-democrata, realmente deram o golpe final quando o Ministério Público veio, né, mostrou que veio e simplesmente jogou a Constituição no lixo, aliciou o Poder Judiciário nessa empreitada. E o resultado é esse que você está vendo, né? Esse caso do Antônio Garotinho com a esposa dele, e assim, as pessoas não conseguem entender que esse caso não é que ele sofreu um processo, teve uma instrução, ele fez a defesa, aí ele foi condenado, entendeu? E finalmente levado à prisão. Não foi isso que aconteceu. Um juiz eleitoral decretou uma prisão preventiva, estamos fora de eleição, e levou essas pessoas à prisão, desse circo de horrores aí. E todo mundo acha lindo, porque o que acontece? Ainda que você tenha pessoas a favor dessas pessoas, você tem pessoas que são contra essas pessoas. E esse sistema que foi importado pelo Ministério Público, do padrão americano,
ele tem essa premissa, essa estratégia de guerra, que é municiar os inimigos do alvo. Então, o que acontece? Por exemplo, no caso do Protógenes, que é um caso antigo, né, ele tinha comprado um carro, uma agência e tal, e teve ganhando um cheque. Eles conseguiram municiar essa pessoa que tinha problema com o cheque, com Protógenes, para que ele sofresse uma derrocada judicial. E no meio disso foi bombardeado com uma série de outras coisas. Uhum. Então ele vai enfraquecendo a vítima. A vítima quando ela se torna alvo do Ministério Público, ela sofre um ataque simultâneo, uma blitzkrieg, né? Como a tropa alemã. Ela fazia aquele ataque relâmpago. Você sofre ação judicial, eleitoral, civil, criminal, administrativa, o vizinho vem reclamar, e se tua mulher não tem um bom relacionamento com você, ela vai lá e municia a mulher também para ficar contra. No caso do garotinho não foi possível, porque os dois, a Rosinha com o Anthony, eles se dão muito bem, né? Eles têm todo um projeto não só de vida, como um projeto político. Então levaram os dois para a prisão. Porque a voz do garotinho passou a ser a mulher dele, aí já arrumaram alguma coisa também para ser a mulher dele também para a prisão. E se arrumar um advogado para ficar defendendo os dois, o advogado também vai sofrer algum tipo de problema. Ou vai estar defendendo o PCC, ou, sei lá, tem um cheque sem fundo, ou qualquer coisa assim, e por aí vai. Então, esse sistema que hoje está enraizado no Brasil, esse sistema de defesa da nação, né, que o americano tem, que ele atropela as instituições legais sob pretexto de estar defendendo a nação, que são a lei antiterrorismo, pode prender em Guantánamo porque o cara é terrorista, pode prender no presídio que não tem endereço, não tem nada porque ele é terrorista, e papapá. Isso trazido para o Brasil, que teoricamente não tem terrorista, não tem questões nacionais e tal, ele serviu de palco para esses interesses menores, como a hegemonia da Rede Globo, os superpoderes do Ministério Público, o supersalário dos juízes. É uma leptocracia, né, alimentada por esse Estado absoluto, que não parece Estado absoluto, parece que está numa democracia, mas nós não estamos. É uma das coisas que a gente conversa, e eu percebo que quem está fora do país, até quem está dentro também, não percebe o que está acontecendo. Então, acha que pode haver mecanismos dentro das ferramentas que nós já dispunhamos para poder reverter isso. O quadro que eu estou vendo hoje, e se você pegar esses indícios, como você está me trazendo agora, e você refletir com esses argumentos que eu estou te falando, e você vê, é só você ter uma releitura de tudo que você já assiste, não estou trazendo novidade nenhuma. Todas essas coisas são de conhecimento público, acontece. A leitura desses fatos é que modifica a sua compreensão e a sua perspectiva de futuro. A nossa perspectiva de futuro é tenebrosa. Tenebrosa, muito tenebrosa. Está todo mundo depositando as esperanças nas eleições e que a gente vai conseguir restabelecer o Estado Democrático de Direito através das urnas. E diga-se, urnas eletrônicas. E até hoje eu não entendi por que só o Brasil tem esse sistema. Uhum. Você tem a Intel, você tem a Apple nos Estados Unidos, você tem a Samsung na Coreia do Sul. E esses países que são top em termos de eletrônica não usam esse método. O Brasil, que está na época das cavernas, entendeu? Aí está com esse sistema e tal. Eu não sei, eu acho que a gente está... 2018 vai ser um ano decisivo, né, para dizer o que vai ser o futuro desse país, se a gente vai realmente entrar nesse buraco que foi aberto aí, esse rombo, e a gente vai ser sepultado economicamente, tecnologicamente, como todos os outros países da América Latina. O Brasil a esperança de ter um bloco americano, né,
democrático, ou se realmente do Canadá para baixo vai ser tudo quintal americano realmente. Então, O Rubens. porque eu acho que a nossa pesquisa, do jeito que está indo, com as ferramentas que nós temos e no contexto que nós estamos, o nosso futuro vai ser esse. Se as pessoas não se aperceberem do grave risco que nós estamos enfrentando, e talvez a lei Cancelier seja o fiozinho de esperança para começar a reverter essa história toda, e eu não percebo um trabalho por parte das chamadas esquerdas pela aprovação e pela popularização, né, Da bandeira. dessa aprovação. Pois é, O Rubens, eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre essa questão da esquerda e da perspectiva, né, de trâmite e de aprovação da Lei Cancelier. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui com você e eu queria que você comentasse novamente, porque ontem, na Folha de São Paulo, o colunista Hélio Gaspari, que é uma pessoa identificada mais com a direita, com o PSDB, fez um artigo inteiro falando do martírio do reitor Cancelier e como nada do que era acusado, né, das acusações que eram feitas contra ele, nada disso rendeu nenhuma prova até o momento, inclusive nem sobre o esquema, porque ele próprio, o Cancelier, não participava do suposto alegado esquema, que teria de ver. Eles falaram que o desvio era de 80 milhões, na verdade, agora 80 milhões era o valor do projeto inteiro. O desvio alegado seria de 500 mil. E o Cancelier meramente era o reitor que não participou desse esquema, e o corregedor que estava fazendo a investigação alegou que o Cancelier estaria impedindo a investigação. Então, se quer participar do alegado esquema do desvio de 500 mil, ele teria participado e sofreu toda aquela humilhação pública com revista vexatória, proibição vexatória de frequentar a universidade. E o Hélio Gaspari lembrava que até agora lá a nova força-tarefa da delegada Macarena, né, que levou 100 pessoas à universidade para humilhar 6 professores universitários, né, levou 100 policiais armados para pegar 6 pessoas, 6 professores universitários, né, que obviamente não representavam nenhuma ameaça, mas eles diziam que mesmo com todo esse espalhafato, com toda essa violação de direitos, eles não conseguiram comprovar nada, não avançou em nada a denúncia contra o suposto alegado esquema e muito menos contra o reitor Cancelier. Mas eu queria lembrar sobre essa questão tática, porque o Hélio Gaspari é uma pessoa identificada com a direita, com o PSDB, nós já vimos, tem aí um novo diretor-geral na Polícia Federal, e as pessoas, como você disse, da esquerda, não estão lutando pela popularização nos seus mecanismos, né, capilares que chegam até as bases, não estão lutando pela popularização dessa bandeira e até mesmo na luta política, no Congresso, eles tampouco se engajam, não estão na linha de frente da defesa da Lei Cancelier. A gente vê muito o senador Roberto Requião falando sobre isso, mas a gente precisa ver mais pessoas da esquerda se aliarem a pessoas que são adversários políticos, mas que são inimigos desse inimigo maior, que são essas autoridades que abusam do seu poder, Ministério Público e Judiciário. Então, eu queria que você comentasse, Rubens, sobre isso, sobre essa questão se o inimigo do inimigo não acaba se tornando amigo quando há um inimigo maior e comum aos dois. E como que você acredita que a esquerda deveria se portar nessa questão da tramitação da Lei Cancelier, Rubens? Como sempre, Rômulo, você tem as perguntas felizes, né? Você analisa muito bem o contexto e sabe atacar o ponto. A estratégia é a alma do negócio. Nas redes sociais, a gente comentando em vários lugares, né? A gente fez uns trabalhos na Bahia, fizemos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, aqui em São Paulo. Então a gente vai vendo a temperatura das coisas nas redes sociais. E aqui, mais para esse meio ligado à polícia, a militares e tal, o nome que se fala muito é o do Bolsonaro, né? Aquelas declarações dele, bombásticas, aquela coisa toda. E aí eu fui observando uma coisa em comum, que parte desses eleitores, né, e até o próprio Bolsonaro, eles se colocam como vítima. É uma vítima de uma espécie de opressão de esquerda. Né? Ele está sendo obrigado a se coadunar com pontos de vista de esquerda, né, com inserção social, como da LGTB. Aí comentaram da questão dele ter sido condenado por uma entrevista
ter dito que os filhos não eram... Porque, na verdade, ele não falou, né? O repórter perguntou para ele se, com aquela postura toda dele, né, reacionária, né, uma postura mais dura em relação a essas questões de costume, se, por exemplo, se o filho dele não fosse homossexual, como é que seria isso para ele? O que ele respondeu nessa entrevista foi que os filhos dele não foram homossexuais porque ele tem uma educação boa. Em razão disso, o Ministério Público abriu um processo contra ele, né, por homofobia. Ele foi condenado pelo Tribunal do Rio e tal. E o pessoal comentando sobre isso. Analisando esse caso, porque o Ministério Público ele se desloca como se fosse uma serpente, né? Ele vai pegando os pontos e ele vai fazendo o desenho dele. Ora ele ataca o pessoal de esquerda, ora ele ataca o pessoal de direita, e ele vai amoldando o que ele quer, né? E a gente observa uma coisa muito curiosa com relação a esses candidatos de direita ou coisas de direita. O que não interessa para o sisteminha deles, eles eliminam. Tanto faz ser de esquerda ou de direita. E no caso do Bolsonaro não foi diferente. Saiu uma matéria na Isto É, que o Bolsonaro foi capa, com alerta de perigo. Ele tirando uma máscara e tal, sorrindo, no fundo era um cara perigoso. E aí lançaram o Luciano, né, que o Luciano era candidato, não sei se meio termo, não era nem esquerda, que nem o Lula, nem direita, que nem o Bolsonaro e tal. Ele não é nada. O que isso... Não, na verdade ele é uma reedição do Temer mais novo. Não tem aquele filme dos vampiros que vão se sucedendo e tal? Então, aí você imagina, o Temer já está velho, acabou a situação dele, você vai botar uma outra criatura lá que fizesse todas as vontades dessa turminha aí. Pois é. Então aí elegeram o Luciano, ou vai ser o Doutor Rei, ou qualquer outra coisa que eles inventarem aí. Mas aí você, voltando para esse caso do emblemático Bolsonaro que representa, né, a extrema-direita, extrema-direita e tal. E o pessoal estava reclamando. Eu conversando com os advogados, falei assim, olha, em parte, assiste razão ao que esse pessoal está reclamando. Porque, na verdade, nesse caso específico do Bolsonaro e outras coisas que ele expressa a vontade desses eleitores, que é de extrema-direita. Então, ele é um representante, vamos dizer assim, da minoria, né? De uma minoria de extrema-direita, como se fosse a extrema-direita americana. Os caras têm essas ideias lá de grupos cães, não sei o quê e tal. E eles se candidatam, alguns se elegem e tal. Eles ficam sempre ali representando aquele pessoal, aquela mentalidade. Então, nesse diapasão, você calar a voz dessas pessoas através do subterfúgio judiciário é a mesma coisa que é feita em escala menor, diferente, mas a essência é a mesma. Ou seja, você quer calar o pleito parlamentar através da via judicial. Você fomenta a invasão do judiciário no legislativo. Por um outro motivo. Vamos dizer assim, que seja nobre, que seja questão de inclusão social, mas a fórmula é a mesma. Então ele se aproveita. Doutor Rubens. Só um comentário, Wellington, brevíssimo. Essa discussão é complexa, acho que a gente deveria até convidar o Rubens para conversar com a gente outro dia sobre isso, sobre essa questão dos limites da liberdade de expressão na democracia e do discurso de ódio na política, até que ponto ele deve ser tolerado. Isso eu acho que é um tema um pouco diferente, mas vale a pena esse debate, porque é um debate muito importante. Mas com relação ao que ele fala do Bolsonaro, é importante para você que está vendo, ele não está defendendo necessariamente o discurso livre de ódio do Bolsonaro. O que ele está falando é que abre-se uma brecha para a intervenção do judiciário e você não sabe qual é a nova interpretação que eles vão dar. Então, o que eles dizem que hoje é um discurso... Essa é a armadilha. O que eles dizem hoje que é um discurso de ódio, que parece mais claro, amanhã ele vai dizer que o Lula, quando está num palanque, fala nós contra eles, é a elite. O cara fala, não, ele está fazendo uma apologia do conflito social. Isso pode descambar para o ódio. Então, é um precedente perigosíssimo. Embora realmente é uma discussão mais complexa, essa questão do discurso de ódio e dos limites da liberdade de expressão da democracia, a gente tem que ver no contexto brasileiro atual, em que o judiciário já está tentando tomar e cercear, tutelar a política,
dá essa brecha para eles próprios interpretarem o que é ou não discurso de ódio e até que os limites da liberdade de expressão é perigosíssimo, porque a gente faz contra a direita uma coisa totêmica, né? Uma coisa simbólica, ridícula, caricata, como é o Bolsonaro, mas não tenho dúvida, isso vai se voltar contra a esquerda, sempre é assim. Exatamente. Mas é o seguinte, eu tenho que falar, porque vocês são advogados, vocês estão olhando muito, e claro, tem que olhar por esse ponto, pela via legal, porque hoje, inclusive, estamos debatendo as questões legais. Hoje é o dia, segunda-feira, a gente sempre fala sobre a importância da Lei Cancelier para acabar com essa ideia de república da meganhagem no Brasil. Mas existe aí, Rubens, um fator, eu conversei com você rapidamente ontem sobre isso, e é um fator que não podemos desprezar em hipótese alguma. Com o poder de monopólio da Globo, Bolsonaro só chegou até aqui porque os absurdos, a diarreia bucal de Bolsonaro... Certo? Não, eu não estou defendendo o Bolsonaro. Não. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você está defendendo isso. Pelo contrário, tá? Mas eu quero dizer que a diarreia bucal do Bolsonaro, que é ininterrupta, é um caso mais longo de diarreia da história, né? Ele só fala merda o tempo todo, certo? A Globo é culpada porque apoia Bolsonaro com a omissão, porque o papel da imprensa era levar o debate para a sociedade, denunciando os absurdos que este infecto nauseabundo fala todos os dias. Mas a Globo, como é sócia do Ministério Público e dessa justiça porca que está no poder e que botou a cleptocracia e se mantém através do caos e da baderna, a Globo tem culpa sim. Bolsonaro é Temer, Globo, Ministério Público, STF com tudo. É Moro, é Lava Jato, certo? Bolsonaro representa essa estrutura que está aí. E ele se presta esse papel de sofrer um processo aqui e outro ali, porque ele sabe que ele não vai ser candidato a nada. Na presidência da República, pelo menos não. Ele, no máximo, ele vai ser candidato a deputado de novo, que é o que garante ele. Mas eu garanto, assim, se ele for candidato à presidência, vai ser espetacular. Já pensou um debate Lula e Bolsonaro? Eu vou rir até o próximo século, se existir outra vida, tá? Então, a questão é... Só para concluir, Rubens, e você também conclui, tá? Porque estamos chegando ao final. A comunicação social brasileira prova diariamente que não há mais espaço para monopólio. A burrice do brasileiro é culpa quase que direta de uma imprensa que não contribui para que o cidadão reflita sobre valores éticos, morais, não o moral do moralismo baixo, certo? Mas, sobretudo, no caso do Brasil, cívico, porque não existe civismo. Existe uma alienação, onde a camisa da CBF representa a bandeira do Brasil. Rubens, para concluir, vamos falar aí rapidinho mesmo, porque a gente tem poucos minutos sobre a Lei Cancelier e como é que estão... Exatamente. Essa explanação que a gente estava... E o Rômulo pegou bem a ideia. É uma ideia complexa. Estamos numa sinuca de bico hoje. Então, não existe fórmula simples para a gente sair desse buraco que a gente se enfiou. A Lei Cancelier, como a gente tinha comentado na outra conversa que nós tivemos, é o único fim de esperança para a gente sair desse lodaçal que a gente caiu, lodaçal institucional, a gente não consegue se deslocar. Uhum. Eu acho que os maiores interessados, as maiores vítimas de abuso de poder, que são os partidos de esquerda, né, são os esquerdistas, esse movimento de social-democrata, não está se articulando, não está sabendo trabalhar, ou não está querendo trabalhar, não está dando a devida importância a esse fato, né? Inclusive com o sacrifício pessoal, o grande sacrifício pessoal, que foi a vida do Cancelier, que deu o nome a essa lei, a exemplo da Lei Maria da Penha. Se todo mundo chama a Lei Maria da Penha, não sabe o porquê desse nome. Talvez atribuam porque Maria, né, devido a Maria no Brasil e tal, mas a história da Maria da Penha foi de grande sofrimento, grandes privações,
né? Essa história chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil lá foi condenado, e aí que surgiu essa lei, justamente em razão de uma condenação internacional pelos maus tratos que o Brasil desferia, né? Os brasileiros já desferiam as suas mulheres. E a lei Cancellier, esse caso do reitor Cancellier, ele é tão emblemático, ele é tão transparente, ele expõe tão bem toda essa situação que a gente comentou, das estratégias do Ministério Público de municiar os adversários, que quem levou ao suicídio, na verdade, foi um adversário administrativo do reitor Cancellier, que foi municiado e municiou o Ministério Público com informações, meias-verdades, né, que nem o Rômulo estava abordando muito bem. No fundo, todas aquelas acusações, perceba, ele foi levado à prisão, como todos estão sendo levados. O garotinho está sendo levado à prisão por acusação. A esposa do garotinho está sendo levada à prisão por acusação. Pisciani, não vou entrar no mérito dele, o que ele é, o que ele não é e tal, mas ele está sendo levado à prisão por acusação. Entendeu? Jeremias Casemiro foi decretado de prisão por acusação. Prisco foi levado à prisão por acusação. Daciolo foi levado à prisão por acusação. Só o fato de você ser acusado pelo Ministério Público, você já vai para a prisão. Você, Wellington, se um dia você vier aqui no Brasil por alguma coisa, fazer um seminário, e um promotor te acusar de alguma coisa, e pegar um juiz, distribuir para um juiz batizado, um juiz que ele já sabe qual vai ser a resposta, quando você descer no aeroporto do Galeão, você também já vai ser levado para Bangu ou Benfica. E de lá, só Deus sabe quando você vai sair. Se você vai sair. O Brasil está assim. E ninguém está se dando conta. A esquerda está sonhando com um futuro possível. O presente nosso é tenebroso. Rubens. Se você for acusado, você já está condenado. Não existe processo para te livrar. Pois é. Tem umas opções, umas opções que nem do Barata, sim, né, que o Barroso acusa, né, quem concede o habeas corpus, de pagar por isso. Porque realmente você só observa alguns habeas corpus contra o poderoso Ministério Público quando essas pessoas têm dinheiro. Pessoas pobres, como alguns clientes que a gente teve, mesmo no caso sindicalistas, quando são presos, eles ficam lá. O habeas corpus, o mesmo ministro que dá o habeas corpus no caso do Jacob Barata não dá em outro caso. Sendo que o outro caso que é acusado de sindicalista, ele não tem milhões na Suíça, ele não tem triplex, ele não tem nada. O outro ainda tem algum indício de talvez tenha algum tipo de corrupção, porque ele tem bens materiais e tem dinheiro. Estou dizendo se é lícito, se é ilícito. Mas o fato é que o bem e as verbas estão ali. Rubens. Você já até tem realidade em tese. Rubens. Nos casos o cara não tem dinheiro, Dr. Rubens. não tem bens. Dr. Rubens, Sim. Vou interromper só um minutinho. O Rômulo está querendo uma pergunta. Rômulo, só para informar o público que tem muita gente chegando agora, eu quero falar que nós estamos conversando com o Dr. Rubens Rodrigues Francisco. Hoje é segunda-feira, normalmente falamos sobre a Lei Cancellier com ele. E também hoje acrescentamos os riscos dos seguidos abusos de autoridade que vêm sendo praticados no Brasil. Sobre o caso específico, Rômulo, de que o Rubens citou que se eu for ao aeroporto e etc., eu poderei ser apanhado, como você também, nós já citamos no início do programa, que já somos... Eu tenho 47 anos de idade, não nasci ontem. O Rômulo, apesar de mais jovem, é um advogado experiente, certo? E que sabe dos riscos que corre. Não estão citando Suécia e Suíça como fake news e como servidores que estão impedindo as investigações à toa. Isso aí é preparando o imaginário de uma sociedade burra que não se informa, mas eu não sou cachorro morto, tá? Eu já comuniquei ao Ministério do Exterior aqui da Suécia, inclusive vou quinta-feira estar com a ministra aqui da Suécia para falar sobre o assunto, certo? Já estou levando as autoridades aqui da Suécia, como fui ao Brasil como sueco, não como brasileiro, com uma informação oficial ao governo sueco. Eu não sou bobo, certo? E eles sabem com quem estão mexendo. Como correspondente, inclusive, né, Wellington? Quando você vai como correspondente estrangeiro. Exatamente. É um visto diferente. A entrada é diferente, a regulação, do ponto de vista do direito internacional e até do próprio direito brasileiro para emissão de visto, é diferente.
Exatamente. Rômulo, agora você pode perguntar aí ao doutor Rubens, ou comentar, rapidinho. Pois é, como o tempo está estourando, doutor Rubens, eu queria voltar para essa questão da estratégia e para aparente cegueira ou miopia política da esquerda. Porque a gente vem vendo não só ela não se apoderar, né, e capilarizar, disseminar essa bandeira da Lei Canceler, como muitas vezes, para a batalha política do varejo, do dia a dia, ela se vale da meganhagem. Então, a meganhagem só é para a esquerda, parece só ser ruim quando é contra o presidente Lula. Quando é contra os adversários políticos do PMDB ou do PSDB, eles não só aplaudem, né, nas redes sociais, compartilham, como, pior ainda, às vezes até institucionalmente dão apoio. Como a gente teve o exemplo da votação lá da manutenção ou não da prisão, prisão ilegal dos deputados do PMDB lá no Rio de Janeiro, tanto o PT como o PSOL, embora tenham rachado, votaram majoritariamente pela manutenção da prisão, que era claramente, manifestamente ilegal. E a gente até entende a circunstância política. Eles são tidos como reféns, porque caso eles tivessem se eles tivessem votado a favor da revogação da pena, da revogação da prisão, do relaxamento, no dia seguinte, a capa do jornal do Rio de Janeiro, o Globo, traria: petistas soltam corruptos do PMDB. Então a gente entende que eles se sentiram sequestrados. Mas a discussão no partido deveria estar mais madura sobre a inconveniência estratégica de se valer desses assaltos da meganhagem contra a classe política. Porque, como a gente já disse aqui, o alvo maior é a esquerda. Eles atacam a direita como álibi para ganharem legitimidade, para depois irem atrás dos nossos alvos. A gente vê aí agora a Procuradora-Geral da República indo contra Gleisi Hoffmann por uma acusação ridícula contra ela e seu marido, continuando contra o presidente Lula. Agora a gente tem informação de que eles estão tentando de novo reavivar, lá em Curitiba, reavivar aquela história da Game Corp, do Lulinha, que não sei o quê, da Telemar, que deu dinheiro. Então, a gente hoje está rindo, aplaude o abuso, mas ele certamente depois vai se voltar contra nós, porque nós somos o alvo prioritário. E aí, só para complementar, Wellington, já passo para você a palavra, nessa questão de miopia estratégica, a gente vê até essa questão da votação dessa emenda que está restringindo o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Está tramitando lá na Câmara com apoio quase... Eu não estou entendendo, Rubens, como que está passando tão fácil na Câmara? Será que as pessoas não entendem o que vai acontecer? Elas falam, mas o foro por prerrogativa de função vai ser mantido só para crimes relacionados ao mandato. Olha o que está fazendo com a Gleisi Hoffmann. Teoricamente, o que está sendo acusado não é relacionado ao mandato dela. E aí estão indo em cima dela por uma acusação sem base, inclusive, tentando ir contra ela. E vai ser isso. Se o presidente Lula for eleito amanhã, no caso, eles estão dizendo que o presidente de poder estariam mais abrangidos. Mas vamos supor, outros deputados, outras pessoas, eles iriam contra, alegando crimes comuns. Eles iam inventar crimes comuns para dizer isso. Então, é importante ver essa questão. Lá o STF, na semana passada, já deu o recado que eles querem cortar o foro prerrogativa de função. Isso é uma nova frente de ataque. Então, é importante que a esquerda pense profundamente sobre essa questão, porque o alvo prioritário da meganhagem é a esquerda, são os nacionalistas. Wellington. Pois é, mas já que vocês ficaram aqui até o final do programa, doutor Rubens, o seu raciocínio vai ter que ser retomado essa semana aí em outra oportunidade, tá bom? Temos que combinar outro dia. E depois que terminar o programa, eu preciso conversar aí em off, tá? Sobre outros assuntos. Perfeito. Então, qual é o cocô do dia para você, Rômulo, hoje? Olha, é a meganhagem, não tem dúvida. Na pessoa especial da delegada Macarena. Tá bom. Doutor Rubens, convidado especial aqui do programa. Qual o cocô do dia? O cocô do dia é a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Boa. Decretou a prisão do garotinho. E da Rosinha também, né? Só dos garotinhos. Um último comentário. Vejam esse caso. Como o Rubens falava, eu ia falar sobre isso. O garotinho estava falando contra a Globo. Foi preso. A voz dele era Rosinha. Inventaram uma coisa para prender. Se já tivesse passado essa emenda, cortando o foro prerrogativo de função, a filha deles, que é deputada federal, inventaria um crime comum para ela também, entre aspas, não relacionado ao mandato, para calá-lo também. Então, isso é um absurdo. Deputados, pelo amor de Deus, como que está passando essa emenda? Acorda, mas, gente, não é possível. Pois é. Essa pergunta do Rômulo, ela é que o Rômulo ele pega bem
Esse Rômulo é danado. Esse cara deveria ser baiano. Esse cara deveria na verdade, o que acontece dessa situação, Rômulo, porque assim, eu ando tanto na direita, né, da direita como esquerda, né, deputados aqui e ali. A ideia que os parlamentares ditos de direita têm sobre essa questão é estratégica. Por quê? Se você começa um processo no STF, você só tem um tiro. Você tem que fazer tudo ali. Tá? Se você começa qualquer história no primeiro grau, você tem toda uma instrução para frente que você pode trabalhar. E existe uma forma diferente da esquerda e da direita trabalhar com o judiciário. Os de direita entendem o seguinte, é muito fácil ele conversar com um juiz de primeira instância lá na base dele. Uhum. Não sei que tipo de conversa, mas eles têm essa ideia de que é fácil conversar, né, com o juiz, entendeu? Isso entendi. A esquerda parece que não dispõe desse tipo de conversa, entendeu? Então, aí você tem uma disparidade. Um tem uma capacidade de conversa e o outro não tem. Então, essa facilidade que você está vendo aí é esse problema que está sendo... Agora, você chegar e falar isso, né, de repente lá na tribuna, não sei como é que seria. É o que eu estou te falando. Nós estamos num filme de terror aqui no Brasil. Está um negócio de louco. Pois é. E eu e Rômulo... Você não acredita que os argumentos para tramitar um ou outro projeto de lei sejam esses, mas é o que está acontecendo. Pois é. Eu e Rômulo aqui... Wellington, você vê isso que... Eu não tenho... Eu sei disso, só vou comentar. Foro prerrogativa de função não é uma invenção brasileira. Isso existe desde o fim da Idade Média na Inglaterra. Todos os países civilizados, as democracias maduras do mundo, têm foro por prerrogativa de função. É uma proteção a você que está nos ouvindo, cidadão que vota e elege o poder político, para o respeito ao seu voto, que essa pessoa tenha preservado seus direitos ali para poder expor opinião e não se sentir cerceado, chantageado, pressionado por órgãos não eleitos, que é o Judiciário e o Ministério Público. Então, isso é uma garantia a você, não é uma garantia ao deputado, uma garantia ao poder político da soberania popular, né? Wellington. Pois é, olha, e o meu cocô do dia vai para Gilmar Mendes, certo? Que está dizendo aí que os brasileiros... Porque ele não está falando de estrangeiro, não. Quando ele fala que sites estão falando sobre o Brasil de fora do Brasil, ele está falando de brasileiros que condenam esse golpe vigente no Brasil. Certo? Você. Ação transnacional. Ação transnacional é a quadrilha que você está formando com Facebook, Google, ABIN, para combater o fake news que não é da Globo. Fake news é a Globo. Fake news é a Globo. Atenção, Gilmar Mendes. O instituto que você se juntou aqui na Suécia para falar de transparência eleitoral não tem o respeito do sueco. Não diga que é a Suécia porque não é. É ligado ao partido Moderaterna, que é um partido de direita, que criou a extrema-direita na Suécia e hoje é menor do que a extrema-direita aqui. E que hoje está querendo se aliar a ela para ter sobrevida. Tá bom? Eu sei, Gilmar Mendes, o que você fez no verão passado. Não esqueça disso. Não esqueça que eu participei de todos os eventos de combate às drogas internacionais dos últimos anos. E que a produção no Mato Grosso não é tão agrícola assim. Tá bom? Eu sei o que estou falando. Me respeite, respeite Rômulus. Eu sou brasileiro. Posso falar do Brasil se eu estiver em Angola, em São Tomé e Príncipe, aqui na Suécia, onde eu estiver. Porque eu sou mais brasileiro do que você, que está facilitando a vida das empresas internacionais que estão desmontando o Brasil. Então você é o cocô do dia, um merda. Você é um merda, Gilmar Mendes. É aqui. Vamos lá. Wellington. Quer que eu passeie no banheiro, que eu me sinto feliz? E como não poderia deixar de ser, a delegada Macarena, por causa da Lei Cancelier, também está aqui no cocô do dia, junto com o TSE do Rio de Janeiro e contra a República da Meganhagem. Tá bom? Um bom dia, Rômulus, para concluir. Você ainda tem a palavra. Eu acabei de compartilhar lá nos comentários, depois a Camila também vai botar nas descrições, um vídeo de uma entrevista do editor-chefe por mais de 30 anos do Los Angeles Times, multipremiado, autor de vários artigos, falando sobre essa nova tática que é carimbar, usando Google e Facebook como fake news, quem diverge da linha oficial de Washington política, do entreguismo e do neoliberalismo. Então,
É uma entrevista fundamental, está legendada, é em inglês, mas um amigo nosso fez a transcrição, a legendagem em português. É só você clicar lá em CC, escolher legenda em português. Todo mundo deve assistir, uma entrevista curta de 20 e poucos minutos, mas que acaba e desmascara essa tática que a gente vê agora o exemplo brasileiro de Gilmar Mendes aliado ao Google, ao Facebook e aos meganhas lá da comunidade de informação brasileira para tentar taxar como fake news quem faz o contraponto e quem fala a verdade, não é, Wellington? Com certeza. Doutor Rubens, continue em linha aí, mas o programa está acabando. Obrigado por ter vindo mais uma segunda-feira aqui, o dia mais difícil de sair da cama, né, doutor Rubens? É nada. Então, um grande abraço, obrigado. Obrigado, Rômulo, por hoje. Tive que lhe cortar algumas vezes que o tempo realmente pipocou, tá bom? Mas amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta. Obrigado a você que está assistindo a gente. É maravilhoso saber que tanta gente acorda cedo para assistir ao nosso programa. É maravilhoso saber que a gente está incomodando os canalhas que estão no poder, nessa cleptocracia que quer destruir o Brasil, mas sairá derrotada. Porque... Ô, Wellington, tem honra maior. Gilmar Mendes deu uma entrevista falando da gente, cara. Isso é maravilhoso. Pois é. Mas é isso aí. E ele não viu nada ainda, né, Romulo? Não viu nada. Então é o seguinte, amanhã, às 6 da manhã, amanhã é dia de Paulo Gamba aqui, o professor de Direito Internacional lá de Angola, para conversar com a gente. Amanhã a gente vai ter também o professor Robson Sávio, cientista social, que vai apresentar o relatório da Comissão da Verdade lá de Minas Gerais. Ele vai falar um pouco sobre isso. Claro que ele não vai antecipar o relatório, mas vai falar um pouco sobre o seu trabalho com isso, que ele também que é colunista aqui do Cafezinho. Eu agradeço a todas as páginas que compartilharam com a gente. Curtam as páginas, ativem as notificações, compartilhem mesmo depois que o programa acabe, porque a gente precisa ampliar a nossa voz. Nosso programa já atinge a mais de 1.600.000 pessoas diariamente. Isso, assim, com todo o boicote, etc., né? Somando todas as páginas, já estamos falando para muita gente. É por isso que a gente começa a ser citado de uma forma ainda tímida, mas a gente não tem medo de dar nome aos bois aqui não, tá bom? Trabalhando para a gente derrubar o golpe que está em vigor no Brasil. A democracia é linda e nós estamos do lado certo da história. Por isso, já vencemos. Eles é que vão se esconder no cantinho ali dos entreguistas. As eleições no Brasil serão plebiscito para referendo revogatório, reforma do judiciário, democratização da comunicação social, retomada do Brasil no cenário internacional. E é disso que eles têm medo, tá bom? E aí é o que eu chamo de reconstrução nacional. Um grande abraço a todos e até amanhã.